Afinal de contas, por que uma empresa precisa de líderes? Alô, gestor, alô, dono de empresa, alô, líder. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso podcast. Aqui é o Ricardo Malê. E neste episódio, a gente vai chegar a uma resposta a essa pergunta: por que uma empresa precisa de líderes? Que eu te prometo, vai muito além daquilo que você pode imaginar. E eu posso te dizer com toda certeza, o fato de você acompanhar comigo a construção desta resposta ao longo desse episódio, isso por si já vai te dar um poder diferenciado de influenciar e de liderar a tua equipe. Fica comigo até o final e eu já vou dizendo, hein, esse episódio não vai ser curto, esse episódio vai ser um pouco extenso. Por quê? Porque eu preciso primeiro te contar de onde saiu a ideia de fazer esse episódio agora, de publicar agora esse episódio, e toda a história que envolve, tá? Tem uma verdadeira novela que a gente vai passar aqui para eu te contar de onde nasce essa história e até onde a gente vai chegar. Mas vamos lá. Primeira pergunta, né? Por que uma empresa precisa de líderes? Esta pergunta eu tenho feito recorrentemente nos treinamentos, tanto em company quanto nas mentorias, né, individuais ou mentorias em grupo, online ou presencial. Essa pergunta eu sempre faço e é sempre no início da jornada da modelagem gerencial aí do pessoal que treina aí comigo. Por que essa pergunta ela é importante? Porque apesar da resposta parecer óbvia, né, a gente pensa assim: "Ah, a empresa precisa de líderes porque, olha, porque tem que ter alguém que direcione, orienta, alguém que treina, alguém que cobra resultado, né, alguém que, puxa a orelha do pessoal aí quando tá fazendo corpo mole, alguém que alinha, o grupo quando acontecem conflitos". Tudo isso é verdade, tudo isso é real. Então, recentemente, eu aproveitei, né, este tema, que é recorrente e que como disse, tem sido assunto, né, de treinamentos, presenciais ou em company que eu dou, peguei esse tema e lancei lá na plataforma do TikTok. Lancei lá no TikTok, vídeos curtos, né, e a a viralizou de uma tal forma, né, que eu pensei: "Puxa, eu acho que esse tema vale a pena ver de novo, vale a pena". Eu não sei se eu já publiquei um podcast com esse tema, possivelmente já, né, já falei sobre isso, mas se já falei, vale a pena falar de novo. Porque, gerou tanta interação, tanta gente concordando com o meu ponto de vista, discordando do meu ponto de vista, eu disse: "Não, espera aí, vamos um pouco mais fundo aqui, vamos tentar explicar um pouco melhor o meu tema". Vamos lá. Primeiro ponto é o seguinte, numa resposta mais imediata, tá, como já falei aqui, a gente pensa, a empresa precisa de líderes pelos motivos mais óbvios e mais evidentes. Tudo isso é verdade, não é mentira, é verdade. Só que tem uma questão seguinte, a questão é o famoso porquê do porquê, né. Sempre que a gente quer chegar à causa profunda de alguma coisa, a gente vai fazendo aí uma sequência de porquês, né. Então ao primeiro porquê, por que uma empresa precisa de líderes, a resposta mais imediata é dizer isso que todo mundo sabe, né, porque precisa orientar, direcionar e tudo mais. A questão é, tá, mas por que precisa direcionar, motivar, treinar, orientar, corrigir? Por que tem que ter alguém assumindo esta questão? E a resposta a este porquê é que aí começa a ficar interessante o negócio. Será que realmente a gente precisa de alguém assumindo isso? As pessoas por si, elas não seriam capazes de se autorregularem, autodirigirem? Não seria possível a gente demitir os líderes e ficar somente com quem faz? Então esse é o ponto que eu levanto no nosso vídeo lá do TikTok e que gerou bastante buzz, né, gerou bastante discussão. E a resposta a esta pergunta e que eu coloco lá e eu coloco nos treinamentos é a seguinte: a empresa precisa de líderes porque o ser humano, na sua essência mais baixa, é egoísta. O ser humano, infelizmente, né, não estou falando aqui das pessoas com um caráter mais elevado, né, que tem aí uma qualidade, uma consciência mais nobre. Não, estou dizendo assim, a pessoa humana na sua eh, educação mais primária, assim, mais básica, ela busca o máximo de benefício e em troca entrega o mínimo, né. Então ela quer ganhar muito entregando pouco, isso chama-se egoísmo, é uma das manifestações do egoísmo.
tá? Por outro lado, as pessoas também tendem a proteger o seu o seu ego, né, que também é uma manifestação de egoísmo, defendendo seus pontos de vista e tendo muita dificuldade de abrir mão da sua forma de enxergar as coisas. Isso causa muito conflito. Então o líder, no final das contas, é o cara que precisa zelar essencialmente por 2 coisas: pela cooperação e pela convergência. A cooperação é o oposto do corpo mole, ou seja, todo mundo que está no meu barco vai entrar no meu barco e vai precisar pegar o remo e remar. Caso contrário, é peso morto, não pode. Então o líder ele tem que garantir que todas as pessoas cooperem, trabalhem pelo alcance de resultados que buscam o bem comum. E outra coisa que o líder precisa zelar é pela convergência. Ou seja, todo mundo que está no barco não apenas vai remar, mas vai remar em direção do bem comum, tá? Então não que não se possa ter uma ideia diversa, né? Não é disso que se trata, mas sim é que todos precisam entender que no final das contas o barco precisa, né, navegar numa direção e não fazer força contra. Então esses 2 elementos, tá, que justificam a necessidade de um líder, é um porquê do porquê que eu estou falando aqui para você. Ou seja, precisa de líder porque alguém tem que zelar pela cooperação e pela convergência, mas por que que alguém tem que zelar pela cooperação e pela convergência? É porque o ser humano, na sua essência mais baixa, ele tende a pensar só em si e não pelo bem comum. Muito bem, feita esta explicação no nosso vídeo lá do TikTok, o que acontece é que algumas pessoas não entenderam muito o meu ponto, né, não entenderam muito bem essa colocação, o que é genuíno, é digno, né, não ter, uma compreensão imediata. E eu pensei o seguinte: eu acho que eu preciso validar esta minha ideia em relação ao egoísmo humano, utilizando aqui um interlocutor mais neutro, né, que não seja eu, né, que não seja eu mesmo apoiando essa opinião. Bom, o que que eu fiz então? Lá fui eu para a inteligência artificial. Fui no chat GPT e lancei a pergunta, tá? Então até esse momento aqui do nosso episódio eu estou te contextualizando, né? O que vem agora, o que vem aqui. Então, vamos lá, recapitulando. Existe uma pergunta, a esta pergunta existe uma resposta óbvia, a esta resposta óbvia eu propus, né, eu tenho proposto uma resposta mais profunda, que é a causa de tudo no final, é o egoísmo do ser humano. E agora a gente vai para a validação utilizando uma inteligência artificial. Muito bem, agora eu vou aqui comentar com você como foi esse papo que eu tive com o ChatGPT. Eu comecei uma conversa do zero com ele, perguntando o seguinte: por que uma empresa precisa de líderes? E aí veio a resposta. Resposta óbvia, né? Uma empresa precisa de líderes porque a liderança é o fator que transforma recursos, estratégias e talentos individuais em resultados concretos. Maravilha. Então, o que que faz a liderança? O líder garante, né, com que os recursos, estratégias e as pessoas busquem resultados reais. Legal. E aí vem uma frase fantástica aqui na sequência, ó. Sem liderança, mesmo a melhor estratégia ou os melhores profissionais podem se perder na falta de direção, engajamento e coordenação. Vamos ficar só até aqui. Então, olha, ó, sem direção, mesmo a melhor estratégia ou os melhores profissionais podem se perder na falta de direção, engajamento e coordenação. Legal. Depois ele fez aqui um imenso de uma resposta, pegando cada ponto sobre engajamento, propósito, a direção, decisão, resolução de problema, cultura, uma coisa arada aqui imensa. Mas eu peguei só essa parte. Só essa parte. Ele afirma, portanto, que sem liderança, os profissionais podem se perder na falta de direção, engajamento e coordenação. Então eu joguei isso de volta para ele e disse assim: você afirma que sem liderança as pessoas podem se perder por falta de direção, engajamento e coordenação. E aí vem a minha pergunta para o ChatGPT. Então seria possível simplesmente eliminar a figura do líder? As pessoas não seriam capazes de se autodirecionar, autoengajar e autocoordenar, porque são esses 3 elementos que ele diz que justifica a necessidade de um líder: o direcionamento, o engajamento e a coordenação. E as pessoas não são capazes de fazer isso por si? E aí vem a resposta, né? Essa é uma questão muito interessante, leva a um debate profundo sobre a necessidade da liderança nas organizações. Em teoria, seria possível eliminar a figura do líder, em teoria, né? E confiar que as pessoas se autodirecionassem, autoengajassem e
coordenassem. Na prática, porém, e aí é que está o ponto, na prática, porém, isso raramente acontece de forma eficaz e sustentável. Vamos explorar por quê? Bom, aqui ele começa então a mostrar por que é tão raro, é tão difícil a gente ter uma equipe que se autolidere, né, que se auto-organize. Bom, o primeiro ponto que ele coloca aqui é que liderança não é função, aliás, liderança não é cargo, mas é função. Concordo totalmente, tá? Então, quando a gente está falando aqui, não estamos falando que precisa ter um cargo de chefe, um cargo de supervisor, um cargo de coordenador, mas é que precisa ter um fenômeno chamado liderança. Tá? Precisa ter alguém que assuma, né? Ó, há sempre alguém que inspira, motiva, organiza ou direciona as ações. Esse papel pode ser rotativo ou distribuído, mas ele ainda existe. Portanto, veja, não é que é necessário ter um chefe, não é que é necessário ter alguém no organograma formalmente, mas sempre onde nós tivermos um grupo de pessoas trabalhando com a necessidade de trabalhar de forma coordenada e de forma eh, convergente, surge a necessidade desta figura, não necessariamente de um cargo, mas sim de esta função de liderança. E vem outros argumentos que ele coloca aqui, né, a complexidade do trabalho em grupo, né? Então, aí que ele tem uma série de argumentações aqui, para não estender muito o nosso episódio, nem eu vou ler, mas aqui ele está justificando, né, que não dá para a gente ter uma equipe que se auto-organize, a não ser em raríssimas exceções. Aí eu fiz o seguinte comentário: eu entendo que liderança não é cargo e sim função. Tá, aqui é comentário meu, né? Também entendo que raramente as pessoas seriam capazes de se auto-liderarem sem a presença formal ou informal de um líder. Minha questão busca as causas mais profundas que justifiquem a necessidade dessa função. Por qual motivo? E aqui vem o ponto, ó. Por qual motivo os seres humanos não são capazes de se autorregularem, auto-organizarem, autodirigirem? E aí, vamos lá. Resposta do chat, né? Esta é uma pergunta que nos leva ao cerne da natureza humana e das dinâmicas sociais. A necessidade da função de liderança não surge apenas de limitações culturais ou organizacionais, mas de aspectos profundos da psicologia humana, da biologia evolutiva e da sociologia. Nossa Senhora, agora o cara vai entrar aqui numa explicação imensa, né, de sociologia, que envolve aqui, ó, evolução humana, psicologia, biologia, né, e sociologia, psicologia, biologia, sociologia, um monte de coisa. Mas vamos ver aqui, ó, simplificando. Então ele diz o seguinte: primeiro que a gente evoluiu dentro de uma sociedade na qual a cooperação, né, e o trabalho, como por exemplo, grupos sociais primitivos, como tribos de caçadores-coletores, a sobrevivência dependia da coordenação eficiente, divisão de tarefas e respostas rápidas a ameaças externas. Então, nesse cenário, os grupos naturalmente necessitavam de mecanismos claros de liderança e tomada de decisão, tá? Então, naturalmente, por conta da nossa necessidade de trabalhar em grupos, né, surge a necessidade aí de um líder que faça esse trabalho, né, de organizar, tomada de decisão, distribuição de papéis e tudo mais. Então existe aqui uma causa que ela é uma perspectiva mais evolutiva da nossa espécie. Existe uma outra causa que ele coloca aqui, que é uma perspectiva psicológica. Tá? Ó, o cérebro humano e a tomada de decisão. Ele fala: se olharmos para o funcionamento da mente humana, veremos que as pessoas não são naturalmente predispostas à autorregulação em grupos grandes. Eu vou repetir isso aqui, que isso aqui é sensacional. Vai te ajudar muito, tá? Esse entendimento para liderar com mais eficácia a tua equipe, tá? Então, se olharmos para o funcionamento da mente humana, veremos que as pessoas não são naturalmente predispostas à autorregulação em grupos grandes, tá? E aí tem uma série de referências que ele traz aqui de fenômenos, de pesquisa e tudo mais, mas isso, em resumo, é o seguinte, né? A gente, quando começa a ter eh, o grupo começa a aumentar, né, as pessoas elas não têm uma predisposição a se conseguir se autorregular. Cria-se que
muito conflito, né. E por isso, ó, mesmo quando se tenta criar um sistema sem líderes formais, a psicologia humana naturalmente busca por guias, referências e organizadores. Então olha, tem uma perspectiva psicológica aqui também, tá. Nós nos sentimos mais confiantes e confortáveis de trabalhar em grupos grandes quando sabemos que tem alguém que assume, tá, esse papel de guia, de referência, de organizador. Tem uma outra perspectiva aqui, ó, sistêmica, né, perspectiva sistêmica, complexidade e especialização. Vamos ver o que ele diz aqui. Se todos pudessem autogerenciar de maneira perfeita, o mundo poderia operar sem liderança. No entanto, quanto mais complexo um sistema, mais necessário se torna algum nível de coordenação. Aí ele coloca algumas razões para isso. Aí, ó, divisão do trabalho, né, conflitos de interesse, escalabilidade e velocidade de resposta. Então tudo isso são justificativas para que nós tenhamos, né, sintamos a necessidade, justifica a necessidade real, de um líder. Ele conclui essa parte aqui dizendo o seguinte, ó, conclusão interessante. A liderança é uma necessidade humana, não apenas um modelo organizacional. Os seres humanos não conseguem se autoliderar completamente porque nossa biologia evolutiva nos moldou para responder à liderança como um mecanismo de sobrevivência. Segundo, nossa psicologia individual nos leva a buscar estrutura, evitar responsabilidades difusas e preferir decisões previsíveis. Tá? Segundo motivo, então, que a gente busca a liderança. E a gente necessita dela. Terceiro ponto, a complexidade crescente dos sistemas modernos exige coordenação e arbitragem para evitar ineficiência e conflitos. Muito bem, deixa eu ver se tem dessa parte aqui ainda, se tem algo mais que eu gostaria eh, de comentar. Não, eu vou agora direto para a minha provocação à nossa inteligência artificial. Olha só, eu disse assim, faz sentido. Eu, porém, é aqui que entra o meu ponto, tá? Faz sentido. Eu, porém, chego a uma causa talvez mais profunda para essa questão. Na minha visão, a causa da necessidade de alguém zelar pela cooperação e pela convergência do grupo está na natureza egoísta do ser humano. Esse egoísmo imaturo nos leva a querer receber o máximo e dar o mínimo. Quando isso ocorre, temos o que popularmente é chamado de fazer corpo mole. Além disso, o egoísmo leva as pessoas a terem dificuldade ou resistência em aceitar opiniões alheias. Isso porque essa aceitação requer humildade. Parece que, no fundo, acreditamos que somos o que acreditamos. E ceder a uma opinião divergente ameaça nossas crenças, o que, consequentemente, ameaça a nossa própria autoimagem, ferindo o nosso ego. O que acha? Tá? Então, eu coloquei todo esse contexto aqui, né, falando da necessidade da liderança por conta dessa nossa origem, né, desse nosso problema de fábrica, digamos assim, né, que nasce conosco, que é esse egoísmo imaturo que nos leva a fazer corpo mole e a ter cabeça dura. Bom, comentário do chat é o seguinte: sua visão é extremamente pertinente e nos leva a um nível, aqui é o ponto, ainda mais profundo da discussão. Pô, até que enfim, né? Até que enfim o ChatGPT, depois de rebolar tanto, chegou finalmente a que ele mesmo chama um nível ainda mais profundo da discussão. A natureza egoísta do ser humano como a raiz da necessidade da liderança. Concordo que o egoísmo imaturo pode ser um dos grandes motivos pelos quais a liderança se faz necessária. E aqui ele vai explorar, olha, podemos explorar essa ideia sobre três aspectos principais: o egoísmo na cooperação, o ego e a resistência à mudança, e o papel da liderança na transformação desse estado imaturo. Bom, aqui ele vai discorrer, ficou muito legal isso aqui, ficou muito interessante todo esse chat aqui, vale a pena até ler todo ele em detalhe. Vou ver se eu consigo fazer um PDF disso aqui e colocar junto do episódio, vou tentar fazer isso, vale a pena ler toda essa interação, né. Mas aqui ele começa aqui justificando, ó, o egoísmo e a dificuldade de cooperação. A cooperação genuína exige um equilíbrio entre dar e receber. No entanto, como você bem apontou, o instinto primário do ser humano tende a buscar o máximo de benefício com o mínimo de esforço. E aí vai, né.
pode ser explicado por, e aí coloca várias teorias aqui e tudo mais, né. Segundo ponto, o ego, a autoimagem e a resistência à mudança. Outro ponto fundamental que você levantou é a resistência em aceitar opiniões alheias, que está diretamente ligada à identidade e ao ego. Isso acontece por quê? Pronto, aí vem uma série de explicações aqui, tá. Depois ele coloca o papel da liderança na transformação do egoísmo imaturo. Se partimos do princípio que o ser humano tem um egoísmo natural e uma tendência a resistir à cooperação e à mudança, então a liderança assume um papel que vai além da simples organização. Gente, esse aqui é o ponto. Quando a gente pensa em liderança, geralmente o que que a gente pensa? Alguém que vai simplesmente colocar ordem na casa. Ordem na casa. Tá certo, ok, tá certo. Colocar ordem na casa. Só que a liderança, nessa perspectiva que a gente está levantando aqui, ela vai além da simples organização. Ela se torna um processo de evolução da consciência coletiva. E aqui tem alguns pontos que ele levanta, do egoísmo para o senso de propósito coletivo, do orgulho para a humildade intelectual, da competição para a colaboração e assim vai. E aqui a gente chega numa conclusão. Conclusão, a liderança como ferramenta de evolução humana. Se assumirmos que o egoísmo é uma característica natural do ser humano, então podemos entender a liderança como um mecanismo que equilibra essa tendência e a transforma em algo produtivo. Enquanto indivíduos, funcionamos dentro do instinto de autopreservação, mas quando bem conduzidos, podemos evoluir para uma consciência mais ampla de colaboração. Bom, aí ele vai, portanto, tarará. Bom, aqui nós estamos chegando no final dessa minha interação, que ficou bastante interessante, tá? Vou dizer para você qual foi meu comentário aqui. Eu falei sensacional. Minha pergunta é, e aqui eu estou fazendo, gente, a prova dos nós. Olha que a pergunta que eu vou fazer, sensacional. Minha pergunta é: você ofereceu essa resposta somente para agregar minha ideia? Ou realmente está convencido de que a natureza decaída do ser humano é a causa mais fundamental para a necessidade de liderança? Olha que provocação. Então eu estou aqui colocando o GPT contra a parede. De fato, você acredita nisso que você estruturou aqui ou você fez isso só para aproveitar minha ideia e, né, para fazer uma média comigo aqui? O que que ele disse? Ótima pergunta. Minha resposta não foi apenas para agregar à sua ideia, mas porque vejo nela uma explicação convincente e profundamente fundamentada para a necessidade de liderança. E vou te explicar por quê, né? E aqui ele vai explicar, né, os motivos que fizeram ele aceitar essa resposta mais aprofundada sobre o ego, né, como uma causa mais fundamental da necessidade, né, que justifica a necessidade de líderes dentro de uma organização, seja ela uma empresa, seja ela uma família, enfim, qualquer situação onde surge então essa necessidade de um líder. Muito bem. Aí ele fez uma série de comentários aqui. Eh, e aí ele devolveu para mim a pergunta, tá. Agora eu te devolvo uma provocação. Você acredita, agora é o GPT me provocando, né, você acredita que essa natureza pode ser transcendida ao ponto de um dia a humanidade não precisar mais de liderança? Ou a liderança sempre existirá como um elemento essencial na condição humana? E aí eu respondo: minha aposta é que a liderança sempre será necessária. Imaginemos que todos os seres humanos se tornem santos ou iluminados. Ainda assim, precisaríamos de liderança. Talvez tenhamos essa convicção de uma forma intuitiva, pois nas nossas representações religiosas imaginamos hierarquias até no mundo celeste. E ele coloca o seguinte: concordo plenamente com a sua aposta, a liderança sempre será necessária, independentemente do nível de evolução da humanidade. Tá, e aí coloca aqui uma série de argumentos também, né, a liderança como estrutura universal, então ele está justificando aqui, puxa, aqui ficou muito interessante, tá. Vou dar um jeito de colocar esse texto aqui para você poder acompanhar caso, surja aí o teu interesse, né. Conclusão, vamos ver a conclusão do GPT, né. Conclusão, aqui é a parte final mesmo, tá, estamos chegando no final, 25 minutos já de episódio, temos que chegar no final. Liderança é um princípio existencial, não apenas uma necessidade temporária.
Se aceitarmos que a liderança está presente até mesmo nas representações do mundo perfeito, né, seja ele espiritual ou utópico, então a questão não é quando deixaremos de precisar de líderes, mas sim como poderemos evoluir a liderança para que ela sirva da melhor forma possível. Portanto, a liderança não apenas sempre existirá, mas sua importância pode até aumentar conforme a humanidade evolui. Eu gosto muito da sua perspectiva, diz ele, né, para mim. Você acredita que a forma como aqui ele vai fazer uma pergunta, ele quer continuar quer continuar aqui o assunto, mas, vamos parar, eu parei por aqui, para mim estou satisfeito. Bom, muito bem. Aqui você teve comigo acompanhando essa construção, e quais são as aplicações práticas que você pode tirar dessa conversa imensa que a gente teve aqui, né, dessa exposição enorme, né, dessa conversa entre GPT e os meus conceitos. Eu acho que a aplicação prática que você pode ter é o entendimento, né, de que se a liderança se justifica pela própria natureza mais decaída do ser humano, e nós sabemos que liderança é exemplo, a única forma de nós conseguirmos tirar uma pessoa dessa natureza mais decaída, dessa falta de percepção da importância de cooperar, de convergir, ou seja, de não fazer aquele corpo mole, de não ficar com a cabeça dura, né, de ser uma pessoa difícil no trabalho, de nós termos uma equipe que realmente abraça a causa, a missão junto conosco, é que nós sejamos exemplo destas virtudes. Não tem como nós querermos, né, sermos assim bons líderes exemplares se nós mesmos não trabalharmos pela elevação do nosso caráter, tá? Então a única forma da gente conquistar, tá, este poder de influência e de realmente ser transformador na vida destas pessoas, as quais lideramos, é começando esse processo de evolução do nosso ego de dentro para fora. Fica aqui para você esta minha provocação e esse meu convite. Se faz sentido para você entrar nessa jornada e não apenas aprender a parte técnica da gestão, que ela é muito bem estruturada, a gente tem muita ferramenta e recurso para isso, mas se além disso, muito mais profundo, você estiver disposto a ser aquele líder que qualquer empresa deseja e precisa, entre em contato comigo, entra lá no meu site, ricardomallet.com, ricardomallet.com, entra em contato, clica no botão do WhatsApp, entra em contato comigo que eu vou marcar aí contigo uma conversa e vou te ajudar neste processo de desenvolvimento. Vai ser uma honra e um prazer trabalhar contigo, tá bom? Forte abraço, obrigado pela tua audiência e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.